Oi, boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Não, você não está tendo uma miragem. Sou eu de novo. Já é o terceiro dia que eu tô aqui fazendo live, gente. Vocês me aguentam mais um pouquinho? Oi, Mari, tudo bem? Como vocês estão? Coloca aí como vocês estão. Boa noite. Essa semana eu tô bombando de live aqui, né? Pra tirar dúvida, pra conversar, live bate-papo. Boa noite, Cleusa. E na terça-feira a gente vai ter uma live de decoração de bolo também, que eu sei que vocês gostam disso. É disso que o povo gosta, né? De ver decoração de bolo, né? Então, na terça-feira, a gente vai ter uma live de decoração de bolo de Natal. Então, eu espero vocês também na terça-feira, tá bom? Oi, Léo. Boa noite, tudo bem? Vamos começar então. Eu recebi um monte de perguntas aí sobre decoração, não, sobre massa de bolo. E eu vou responder as perguntas de vocês sobre massa de bolo, tá bom? Recebi algumas perguntas interessantes aí que eu acho que é bacana da gente conversar. Boa noite, Josivana. Boa noite. Vamos começar então pra gente não perder muito tempo, tá bom? E se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar aí que eu vou responder, tá? Vamos lá, vou escolher a primeira pergunta aqui. O que acha da massa margarinada? Gente, acredita que eu nunca tinha ouvido falar em massa margarinada? Vocês já ouviram falar nisso, em massa margarinada? Nunca tinha ouvido falar disso. Acho que é a massa que leva margarina no lugar da manteiga na massa, né? A massa amanteigada, ela pode também ser feita com margarina. Você pode trocar a manteiga da massa por margarina sem problema nenhum, tá? Em termos de estrutura, você vai ter a mesma estrutura na massa, não perde tanto. Em termos de estrutura, não perde tanto, não fica igual, mas não perde tanto. Você pode trocar a manteiga por margarina na massa do bolo, mas você vai ter uma perda muito grande em relação a sabor, tá? Manteiga é mais gostoso que margarina. Eu sei que isso é algo bem pessoal, assim. Tem gente que pode ser que goste mais de margarina, mas, na minha opinião, manteiga é mais gostoso que margarina. Então, em termos de estrutura, você pode trocar a manteiga por margarina na massa, mas em termos de sabor, eu acredito que você vai perder, tá bom? Mas isso é uma novidade para mim, esse termo, massa margarinada, achei engraçado, mas o que eu acho é que não vai ter tanto sabor, tá bom? Boa noite, todo mundo que tá chegando aí, bem-vindos. Vamos para mais uma pergunta, então. Bota aí pra mim se você já ouviu falar em massa margarinada. Eu vou adorar saber se você já ouviu falar, que pra mim realmente é uma novidade. Bota aí nos comentários. Já ouviram falar nesse tipo de massa? Nesse nome, né, na verdade, massa margarinada? Mais uma. Para massa de bolo amanteigado, posso usar manteiga sem sal? Sim, você pode usar e deve, né, inclusive, usar manteiga sem sal na massa do bolo, mas se você usar manteiga com sal também dá certo, tá? Não tem problema. Você pode usar manteiga com sal ou sem sal na massa do bolo. O que eu não indico é usar manteiga com sal no buttercream ou em recheio, tá? Que aí eu acho que você vai ter um sabor salgado no seu buttercream ou no seu recheio. Mas na massa do bolo você pode usar manteiga com sal também, com sal ou sem sal. Caso você use a manteiga com sal na massa do bolo, você tira aquela pitada de sal que leva na massa, sem problema nenhum, tá? Vamos para mais uma pergunta. Preciso untar forma de silicone? Gente, forma de silicone não precisa untar, você pode botar o bolo direto na forma e botar para assar, tá? A forma de silicone não precisa untar. Se por acaso tua forma de silicone grudou, é porque tua forma de silicone não era tão boa, tá? Eu acredito nisso, porque forma de silicone não precisa untar.
Se você fez bolo na forma de silicone e o teu bolo grudou na forma, não precisa jogar a forma fora, você unta antes de usar da próxima vez. Mas uma boa forma de silicone você não precisa untar, tá bom? Oi, mamãe! Bem-vinda! Vamos para mais uma pergunta, então. Quem tiver mais pergunta aí pode mandar, tá? Preciso pesar todos os ingredientes da massa? Sim, você tem que pesar todos os ingredientes da massa, tá bom, gente? Inclusive os ingredientes líquidos, você tem que pesar, inclusive os ovos. Se você for ver, você pesar os ovos, você vai ver que tem ovo que tem 50 gramas, tem ovo que tem 60 gramas, tem ovo que tem 70 gramas se for um ovo grande. Então isso faz diferença no resultado final do teu bolo, tá? Então assim, tem que pesar, isso não é mania de confeiteira chata, ficar mandando vocês pesarem as receitas, não, tá? Isso faz diferença. Por exemplo, um bolo de cenoura, por exemplo, que muita gente fala assim, meu bolo de cenoura fica pesado, fica embatumado, fica denso demais, não fica fofinho. Eu acredito que isso tenha muito a ver com a cenoura, porque tem cenoura que é de um tamanho, tem cenoura que é de outro tamanho. Então, se você não pesar a cenoura, eu acredito que isso possa dar diferença no resultado final da massa do teu bolo, tá? Eu só conheço uma pessoa no mundo todo que faz bolos maravilhosos sem pesar nada, que é a minha mãe, que tá aí na live. A minha mãe, ela faz bolo sem pesar nada. Ela bota assim no olho a farinha, no olho a manteiga, no olho... Mas como nem todo mundo tem esse talento, como a gente tem que pesar tudo, né, pra botar na massa do bolo. Então, pra dar certo a receita, a gente tem que pesar. Eu peso tudo. Eu peso o sal, eu peso o fermento. Tudo é pesado. A minha mãe perguntou, é melhor a balança ou os medidores? Sempre é melhor a balança, porque o medidor, você pode, por exemplo, uma xícara de farinha. Você, de repente, se você pressionar, você vai botar mais farinha. Se você botar a farinha mais soltinha, você vai botar menos farinha. Então, sempre é melhor balança do que medidor, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Posso molhar a massa amanteigada? Sim, você deve molhar a massa amanteigada. O que eu sempre falo pra vocês em relação a molhar massa é que você não deve exagerar na quantidade de calda, tá bom? Se você tá falando de um bolo alto, um bolo que você vai transportar, um bolo que você vai cobrir com buttercream. Bolo alto a gente não deve molhar demais. Eu sou adepta de molhar massa com pincel, que você molha delicadamente, tá bom? Eu não gosto de excesso de calda no bolo, porque eu acho que isso muda a estrutura do bolo, muda a consistência do bolo e isso é um perigo pro teu bolo desabar, tá bom? Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu tenho pavor de bolo desabado, eu tenho pavor de bolo com esse risco, porque o teu cliente, ele não quer saber se o bolo tá gostoso ou se tá bonito antes de desabar. Desabou, acabou, tá bom? Não tem o que fazer, pode estar mais gostoso que for. Chegou na mesa com um bolo desabado ou rachado, eu como cliente, eu não gosto disso. Meu bolo tem que estar bonito, gostoso e seguro. Por isso que eu foco tanto na segurança com vocês. A segurança do bolo, ela é tão importante quanto o sabor. O sabor do bolo, se você tiver uma boa receita, você consegue fazer. Agora, a técnica de estruturação de bolo, você precisa estudar e entender o que você está fazendo. Porque não adianta você ter um bolo gostoso e desabado, gente. Não adianta, tá bom? Eu já vi bolos maravilhosos que você olha e você diz assim, lindo, gostoso, que desabou na mesa do cliente. Isso daí não pode acontecer. Então, tão importante quanto fazer um bolo gostoso é fazer um bolo que fique seguro e bonito, claro, né? Tem que ser bonito também. E um bolo que você possa transportar sem ter medo desse bolo desabar, tá? Então, molhar a massa amanteigada você pode, deve, mas você tem que ter parcimônia, tem que ter calma para fazer isso, para você não acabar com a estrutura do seu bolo e você ter um bolo desabado no transporte ou na mesa do cliente, tá? Se você mandar um bolo para o transporte, esse bolo desabar no transporte, você pode ter certeza que o cliente vai dizer que a culpa é sua. Não importa se o transporte foi inadequado ou não. Então, assim, você tem que focar muito na estrutura do bolo, muito na técnica de montagem, porque até se o transporte não for tão bem feito, o teu bolo não vai desabar, tá? Mas o contrário não. Se teu bolo não tiver uma estrutura muito boa e o transporte for o melhor transporte do mundo, tem chance do bolo desabar. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
A Josivana tá me perguntando aqui que botou morango no chantininho e no outro dia ficou extremamente mole, tá? Olha, eu não trabalho com chantininho, tá? Eu só trabalho com buttercream, que é um creme de manteiga, mas eu acredito que seja porque o morango solta água e isso pode mudar a consistência do teu chantininho, se você botou morango no chantininho. Então, o morango, ele solta muita água. Eu não indico colocar morango fresco no bolo, nem no buttercream, nem no recheio, eu não indico, tá? Eu só indico morango em forma de geleia, porque aí você não vai ter esse perigo do morango soltar água na massa ou na tua cobertura, tá bom? Vamos aí para mais uma pergunta. Massa à base de óleo tem uma boa estruturação para fazer um bolo de altura dupla? Sim, a massa, tanto a massa amanteigada quanto a massa à base de óleo são duas massas da categoria de massas pesadas, tá? São massas pesadas. E o pão de ló, por exemplo, que é massa feita pelo método espumoso, é uma massa da categoria massas leves. Então, a massa amanteigada e a massa à base de óleo, que é aquela massa que a gente faz na mão, que é feita pelo método direto, essa massa tem estrutura para aguentar estruturação de bolo duplo ou até mesmo de bolo de andar, tá? Sem problema nenhum. Qual a melhor dica para desenformar o bolo? O bolo, o melhor momento, eu já falei isso algumas vezes aqui e falo quantas vezes forem necessárias, tá? Eu falo, todo mundo que me perguntar, eu sempre estou respondendo as mesmas questões, porque eu sei que tem gente nova chegando o tempo todo e isso não tem nenhum problema, tá? Vocês podem me perguntar sempre que vocês quiserem. O melhor momento para desenformar o bolo é quando ele tá morno, não é quando ele tá quente, nem quando ele tá frio, gelado já, tá? Porque quando ele tá frio, ele tem o perigo de grudar na forma, ele acomoda na forma e tem o perigo de grudar. E quando ele tá muito quente, você tem o perigo dele rachar e quebrar e às vezes ficar um pedaço na forma. Porque ele fica muito fofinho quando tá quente. Então, o melhor momento para desenformar o bolo é quando ele tá morno, é quando você bota a mão na forma e você já não se queima mais, obviamente. E aí é o melhor momento para desenformar o bolo, tá? Você acha legal colocar espeto no bolo de 2 andares? Espeto, aquele palito de churrasco? Eu não acho, tá? Eu acho que para bolo de andar, a melhor coisa é você estruturar ou com canudos, tá? Canudo mesmo, tá? Tem uma técnica para você fazer isso com canudos e disco de isopor, ou você ter aquele banquinho próprio para fazer isso, tá? Tem um banquinho que vende em loja de confeitaria que você usa para fazer bolo de andar, sem que você tenha que botar espeto dentro do bolo. Eu não acho muito seguro você botar espeto, palito de churrasco dentro do bolo, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Minha massa amanteigada está esfarelando muito, por quê? Eu acho que isso pode ter 2 fatores principais que podem fazer isso, tá? O primeiro, que é a base de tudo, que é a receita. Às vezes a receita que você está fazendo não tem um balanceamento que faça com que essa massa fique úmida o suficiente, tá? O que gera umidade na massa? O açúcar, depois que ele vai pro forno, ele carameliza e gera uma umidade na massa. Então você não pode simplesmente pegar e tirar o açúcar da receita, porque você vai perder a umidade. E qualquer tipo de gordura, qualquer fonte de gordura traz umidade para a massa. Por exemplo, o leite integral, ele tem uma fonte de gordura que traz umidade para a massa. Óleo, manteiga, tudo isso traz umidade para a massa. Então pode ser um problema na receita, tenta outra receita. E um outro problema que faz a massa esfarelar é quando você assa muito. Quando você deixa assando por muito tempo, essa massa ela pode começar a esfarelar, tá? Significa que você passou do ponto. Então, tenta deixar assar menos também. E lembrando que massa amanteigada, em geral, ela esfarela um pouquinho. Isso é super normal, tá? Se você tá esfarelando muito, que é o problema. Mas ela esfarela um pouquinho, sim, super tranquilo isso daí. O transporte de bolo de andar é igual ao transporte de bolo de 1 andar. Você tem que fazer Eu sempre falo isso, o transporte é um dos quesitos na segurança do bolo. O transporte é um dos quesitos importantes para a segurança do bolo. Ele não é o único quesito. Então, o que é importante? É importante o tipo de massa, o tipo de recheio, quantidade de recheio, quantidade de calda, técnica da montagem desse bolo de 1 andar ou de 3 andares, que seja qualquer um, tem técnica para fazer. Bolo tem que ser transportado gelado.
O suporte que você vai colocar o bolo em cima tem que ser muito forte, principalmente bolo de 3 andares. O bolo tem que ser transportado super gelado antes de transportar 12 horas na geladeira. Então, tem muita coisa importante na estruturação de um bolo e na segurança de um bolo, que não é só o transporte. O transporte também é importante, mas não é só isso. Então, transportar o bolo, você tem que transportar ele super gelado no chão do carro. O chão do carro é o local mais seguro para você transportar o seu bolo. Até se for bolo de andar. O bolo de andar também é para ser transportado no chão do carro. Tem caixa própria para bolo de andar, umas caixas enormes que você vai botar o bolo de andar lá dentro para transportar. Só que, se o teu carro não tiver espaço para isso, você vai ter que fazer os 3 andares, se for de 3 andares, levar para o local da festa e montar lá, tá? Você vai levar uma luva, você vai botar uma touca, você vai montar no local, tá? Mas dá para montar também na tua casa e botar no transporte para levar igualzinho o bolo de um andar. Lembrando de novo, falando de novo isso, transporte não é o único quesito importante na hora de ter segurança no bolo. São muitos fatores, tá bom? Falando de massa à base de óleo, né? Qual tipo de óleo usar na massa do bolo? O óleo que você vai usar na massa do bolo é para ser um óleo neutro, tá? É um óleo que não tenha tanto sabor. Exemplo, óleo de milho ou óleo de girassol. Mas, de verdade, eu não vi tanta diferença assim na hora de fazer bolo em relação a óleo. Eu já usei todo tipo de óleo e eu não vi tanta diferença assim, tá? Então, na teoria, o melhor óleo para usar é óleo de milho e de girassol, que são 2 óleos mais neutros. Mas, de verdade, eu não vejo tanta diferença assim. Escolha uma marca de boa qualidade, um óleo que você esteja acostumado a usar, sem problema nenhum, tá? Mais uma pergunta, vamos para mais uma pergunta. Meu bolo grudou na forma. Eu falei aqui já, mas então só para complementar. Bolo grudou na forma, eu acredito que seja porque demorou muito para desenformar. O bolo tem que ser desenformado morno, nem quente nem frio. Se ficou grudado na forma foi porque estava muito frio e ele acaba grudando e aí você não consegue tirar, tá bom? Então, desenforme sempre o bolo morno. Opa, essa já foi. Posso trocar o açúcar branco pelo demerara na massa do bolo e mascavo? Sim, você pode trocar na mesma quantidade o açúcar branco por açúcar demerara ou açúcar mascavo na massa do bolo. Qual a diferença do açúcar branco para o demerara para o mascavo? A diferença é o refinamento. O branco é mais refinado que o demerara é mais refinado do que o mascavo. Tanto que o branco é o mais claro de todos, o demerara ele é marrom clarinho e o mascavo ele é bem escuro, porque ele é menos refinado. Todos os 3 você pode usar na massa do bolo na mesma proporção, é só trocar pela mesma quantidade, sabendo que você vai ter uma mudança na cor do bolo. O açúcar demerara e o branco, em termos de sabor, você vai ter um bolo bem parecido, você nem consegue notar a diferença. Mas o bolo com açúcar mascavo, ele fica um bolo um pouco mais caramelado, porque o açúcar mascavo ele tem um gosto mais forte, um gosto mais de caramelo. Então você vai ter um bolo um pouco mais com um sabor um pouco mais intenso de caramelo, assim, vai ser um bolo um pouco mais denso nesse sentido, mas pode trocar sem problema nenhum. E pode trocar o açúcar também por xilitol, também na mesma proporção na massa do bolo, também sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui, tô falando pra caramba. Oi, Nayana! Tudo bem? Bem-vinda! Vamos para mais uma pergunta aqui. Boa noite, Ana Lúcia, Rosilene. Boa noite, pessoal. Qual o melhor forno? Quando me perguntam isso, qual o melhor forno? A coisa que eu falo pra vocês é que o melhor forno é aquele que você conhece. Eu vou falar, Raquel, pelo amor de Deus, como é que eu vou conhecer meu forno? Sim, você vai conhecer seu forno conforme você for usando ele, tá? Botei meu bolo pra assar na temperatura que manda na receita e meu bolo demorou anos pra assar, ele não assou em 50 minutos como manda na receita, ele levou 1h30, provavelmente você botou seu bolo pra assar numa temperatura muito baixa.
Mesmo estando na receita aquela temperatura, a temperatura para o seu forno é muito baixa, então você vai aumentar na próxima. Então, o melhor forno é aquele que você conhece, tá? Tanto que se eu for fazer bolo em outro forno de outra casa, pode ter certeza que eu vou ter que fazer uma adaptação. Eu conheço muito bem o meu forno, então o melhor forno é aquele que você conhece, tá? Em relação à diferença de fornos, hoje a gente tem no mercado, em geral, 3 tipos de forno. O forno a gás, que é o mais comum, que eu fiz bolo muito tempo nesse forno. O forno elétrico e o forno... Aliás, tem dois tipos, né? O forno a gás e o forno elétrico. E o elétrico, você tem também o forno elétrico por convecção, tá? Forno a gás, eu indico que você coloque seu bolo para assar na grade de cima do forno. Porque lá embaixo fica a chama, no forno a gás a chama fica lá embaixo. E lá embaixo é o local onde você vai ter uma instabilidade maior na temperatura dentro do forno. Então, quem tem forno a gás, indico colocar na grade de cima, o mais longe da chama, tá bom? E o forno elétrico, tem o forno elétrico comum e tem hoje também o forno elétrico por convecção, que é quando tem um ventiladorzinho dentro do forno. Hoje, em termos esqueci a palavra. De qual é o melhor, né? Em termos de potência e de tudo, qual é o melhor, eu diria que o melhor é o forno elétrico por convecção, porque ele tem a temperatura interna dele muito bem distribuída, tá? Mas isso não impede de você fazer um bolo perfeito num forno a gás. Tudo é questão de adaptação e você conhecer o teu forno. Então, se eu tiver que dizer qual o melhor forno, hoje no mercado o melhor forno é o forno elétrico por convecção. Mas isso não é uma regra absoluta, tá? Isso depende muito mais de você do que do tipo de forno. A gente tem que se adaptar, você não precisa esperar o forno perfeito ou a batedeira perfeita para começar a fazer, tá bom? Você vai fazer com o que você tiver. E se o teu forno for um forno a gás, você vai se adaptar e vai conhecer tranquilamente e vai conseguir, tá bom? Alguém mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, peraí. Oi, Gina, um beijo. Um beijo pra você. Rosilene, ganache. A Rosilene me perguntou assim, como fazer uma ganache? Ganache é a mistura de chocolate derretido com creme de leite, tá bom? Então, assim, isso vai depender do tipo de o que você quer fazer. Eu não tenho como te passar uma proporção de ganache para você fazer, porque isso depende do que você quer fazer, depende da temperatura ambiente. Então, ganache é mistura de creme de leite com chocolate. Então, você depende muito isso para você saber qual seria uma boa receita de ganache, tá bom? Cíntia, minha amiga, mandou essa pergunta aqui. O fermento deve ser o último ingrediente a ser colocado? Isso de você colocar duas coisas, né? Isso de você colocar o fermento por último na massa do bolo é um pouquinho de mito, tá? Não tem essa necessidade de ser o último ingrediente. E outro mito é que você não pode mexer para os dois lados. Quando você está mexendo, você não pode mexer assim e mexer assim, que o fermento dá errado. Isso é um pouco de mito, tá? O que eu indico em relação ao fermento é que ele entre junto com a farinha. Antes de entrar na massa do bolo, você pega a farinha e mistura com o fermento. Não é aquela farinha com fermento que você já compra com fermento, não. É você pegar a farinha e botar o fermento dentro da farinha, misturar e colocar na hora que você tiver que colocar a farinha. Porque o fermento dentro da farinha se mistura mais homogêneo para entrar na massa do bolo. Se você bota o fermento no fim na massa do bolo, ele não se distribui tão bem quanto quando você coloca ele já dentro da farinha para depois colocar na massa do bolo, entende? Então você não precisa colocar o fermento por último. Eu indico que você misture com a farinha e na hora que for colocar a farinha, mistura dentro do bolo, tá? Às vezes, meu bolo transborda da forma. Por quê? Eu acredito que você não esteja seguindo a recomendação, de repente, de forma em relação à receita do bolo. As receitas geralmente colocam lá qual a forma que você deve utilizar, tá? E se não colocar, o que você tem que fazer é que você não pode ultrapassar 2/3 da capacidade da forma, tá? Então, você pensa que aquela forma está dividida em 3 e você só vai botar até o segundo aqui. 1/3 tem que ficar sem massa.
Então é a regra, para qualquer bolo que você for assar, você só vai usar 2/3 da capacidade da forma. 1/3 você vai deixar porque ela vai crescer para você não ter problema dessa massa transbordar, tá bom? Nayana, se você for fazer um bolo usando a farinha de trigo com fermento, você tira o fermento da receita. O fermento que manda na receita, você tira, tá? Eu sempre indico que use farinha sem fermento para você botar o fermento na quantidade que manda na receita. Mas se você achou só a farinha com fermento, você tira o fermento da receita e usa só a farinha com fermento. E depois me conta se deu certo, tá? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Para que serve o sal na massa do bolo? Para que serve o sal na receita de massa do bolo? O sal, ele não é só para salgar as coisas. O sal, ele também é um realçador de sabor, tá? Então, o sal, em geral, ele realça os sabores. Ele joga para cima o sabor. Ele traz mais sabor para tua receita. Então, sempre toda receita de confeitaria, a maioria tem uma pitada de sal, porque o sal, ele realça o sabor. Ele não é só para salgar. Ele não vai salgar a tua receita na quantidade de uma pitada, ele não vai salgar, ele realça o sabor das coisas, tá bom? Vamos para mais uma. Qual a diferença entre pão de ló e massa amanteigada? A massa amanteigada é uma massa feita pelo método cremoso, que é quando você começa batendo a manteiga com açúcar. Viu na receita de um bolo, começa batendo manteiga com açúcar, você já sabe, e isso é massa de método cremoso, tá? E a massa amanteigada é uma massa de método cremoso, tá? Quando você vê na receita que começou batendo os ovos com açúcar, ou a clara com açúcar, ou a clara e a gema com açúcar, começou com ovo e açúcar, você já sabe que é massa feita pelo método espumoso. Um exemplo de massa feita pelo método espumoso é a massa pão de ló, que é uma massa, aquela massa usada para fazer o bem casado, por exemplo, tá bom? Essa é uma massa feita pelo método espumoso. Então agora vocês já sabem, quando vocês olharem receita de bolo, você já vai saber. Começou batendo a manteiga com açúcar, massa de método cremoso. Começou batendo os ovos com açúcar, massa de método espumoso. Não tem batedeira, tudo na mão, com óleo, massa de método direto. Isso você já sabe, tá? E você já tem que saber que a massa de método espumoso é uma massa super fofinha, é uma massa mais leve, é uma massa também mais seca, porque em geral as massas de método espumoso não tem gordura, não leva manteiga nem óleo. Então são também massas mais secas que você de repente vai ter que colocar mais calda. É uma massa sensível, mais sensível, então eu não indico que você use massa pão de ló ou outro tipo de massa de método espumoso, por exemplo, a massa chiffon, massa genoise, que são massas feitas pelo método espumoso. Eu não indico que você use essa massa para fazer bolo alto, tá? Eu sei que tem gente que faz, tá tudo bem. Se você faz, tá tudo bem. Eu não indico, que eu não gosto. O que eu não gosto, eu não indico para os meus alunos e minhas alunas. Então, não indico para você que você use uma massa de método espumoso para um bolo alto ou um bolo de andar, tá bom? Então, você fica com essa regra na sua cabeça. Começou batendo ovo com açúcar, massa de método espumoso, massa leve. Não vou usar essa massa para bolo de andar nem bolo alto. Começou batendo manteiga com açúcar ou óleo sem batedeira, né? Manteiga com açúcar ou uma massa de óleo que não vai na batedeira, você já vai saber que essa massa é de método cremoso ou uma massa de método direto. São massas pesadas. Essas massas você pode usar para bolos altos e bolo de andar, tá bom? Então, respondendo a pergunta, porque falei pra caramba, a diferença entre pão de ló e massa manteigada é um é método cremoso, outro é método espumoso. E também uma é massa leve e a outra é massa pesada, tá bom? Oi, Maílde, obrigada! Se pode congelar o Buttercream? Sim, pode congelar o Buttercream tranquilamente. Para descongelar é só botar no micro-ondas, eu indico de 10 em 10 segundos, tá bom? Porque Buttercream, se você derreter ele completamente, perdeu, tá? Não tem o que fazer, perdeu. Então, pode congelar e descongela no micro-ondas de 10 em 10 segundos, tá bom? Mais uma pergunta aqui. Bolo com cheiro de ovo, por quê? Aí também eu vou naquela que eu já falei pra vocês aqui, a primeira coisa que eu acredito que possa ser. Pode ser a receita
que não foi muito bem balanceada e tem ovo demais de repente nessa receita, mas eu acredito também que possa ser uma questão de um ovo não estar tão fresco, tá? Quanto mais velho o ovo, mais cheiro ele fica. Isso eu acredito. Então, se teu bolo tá ficando com cheiro de ovo, tenta mudar de receita. E se não tá dando certo, tenta mudar o local que você tá comprando o ovo, tá? Porque às vezes você tem que ter um ovo de boa qualidade, sempre de boa qualidade, sabendo a procedência para usar na tua receita. Então, um bolo com cheiro de ovo não é comum, tá? Se você tiver uma boa receita, isso não é comum de acontecer. Então, se tá acontecendo, tenta mudar a receita. E se não tá dando certo, também tenta ver o local que você tá comprando o ovo e se esse ovo tá na validade. O ovo tem validade, viu, gente? Você olha na caixa, tem validade. O ovo não é para ficar para todo sempre na tua geladeira, não. Tem validade, tá? Então, preste atenção na validade do ovo. Vamos ver mais uma. Quem tiver pergunta pode mandar aí que eu respondo também nos comentários. Por que peneirar a farinha? Mas é aquela coisa que eu recebo das minhas alunas assim, tipo, por favor, né? Esse negócio de... Porque às vezes a gente tem uma... Às vezes a gente tem uma coisa de que assim, isso é bobeira, sabe? Isso é bobeira, isso é coisa de confeiteira, isso é bobeira. Às vezes a gente fala, um cara chefe de cozinha, não... bota aqui uma pitada de pimenta, uma pitada de não sei o que. Isso, nossa, não vai fazer a mínima diferença a pimenta na receita do cara. E o cara tá mandando botar pimenta, tipo assim, é coisa de chefe de cozinha, coisa de confeiteira. Peneirar farinha não é bobeira de confeiteira, tá, gente? Tem que peneirar farinha. Por quê? A farinha, ele é um ingrediente, falei tudo errado. A farinha é um ingrediente um pouco sensível, tá? Farinha, se você mexer a farinha demais, a farinha desenvolve o glúten na receita. Quando a gente fala assim, glúten é uma proteína que tem na farinha. Se desenvolver muito, cria uma rede no teu bolo e você vai fazer com que o bolo não cresça. Então a gente não pode bater demais a farinha, porque se bater demais a farinha, desenvolve o glúten e o glúten faz com que o teu bolo não cresça. Por isso peneira a farinha, porque você solta ela antes dela entrar no bolo. E aí você vai mexer menos ainda. Então, peneirar a farinha serve para você mexer menos o teu bolo e também serve para tirar alguma pedrinha, um gruminho que tenha dentro da farinha. Às vezes uma farinha que não tá muito novinha. Esse caso de gruminho é quando a farinha não tá muito novinha, tá? Mas se a tua farinha tá nova, mesmo assim eu peneiro. Por quê? Porque te ajuda a misturar menos, te ajuda a ter que mexer menos nessa farinha, desenvolver o glúten e o bolo não crescer. Nayana, se no teu lugar o ovo, ele não precisa necessariamente ser guardado na geladeira não, tá? Ovo pode ser deixado em temperatura ambiente, só que tem um limite de temperatura. Dentro do mercado, ele fica em temperatura ambiente, ele não fica na geladeira do mercado, tá? Só que tem um limite de temperatura. Se no local que você mora for muito calor, eu indico que você guarde o teu ovo na geladeira, tá? Não é obrigatório guardar na geladeira, só que tem um limite de temperatura que eu acho que é em torno de 22 ou 24 graus. Então, se você mora num lugar muito quente, eu indico que você guarde o ovo na geladeira, tá? Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente, porque, olha, estou falante hoje. É melhor assar em menos ou em mais formas? Isso acredito que você esteja querendo dizer, né? Quando a gente vai assar um bolo, por exemplo, de 4 camadas, é melhor assar em 4 formas ou em 2, por exemplo, que aí eu vou ter que cortar. Se você não tem muitas formas, você pode sim assar em 2 e depois cortar. Mas se você tem 4 formas, eu indico que você assa em 4 formas, por 2 motivos. O primeiro motivo é que tem que ser um forno bem potente para assar maior. Então, se teu forno não é tão potente assim, eu prefiro que você asse em 4 formas. E o segundo motivo é para você não precisar cortar. Mesmo assando em 4 formas, você vai precisar tirar aquela tampinha do bolo. Isso daí você vai ter que tirar. Mas aí você não precisa cortar no meio, mexendo um pouquinho mais na massa do bolo se você está começando, tá? Então, se você está começando, eu prefiro que você asse em 4 formas ao invés de assar em 2, para você não precisar cortar no meio e também porque o forno precisa ser mais potente para assar um bolo tão alto, caso você asse em 2 formas, tá? Nayana, então bota na geladeira, é melhor, tá? E não é legal também na porta da geladeira.
Antigamente, as geladeiras de antigamente tinham um compartimento na porta pra gente botar o ovo. Hoje em dia, você pode ver que as geladeiras mais modernas não têm um compartimento na porta para colocar o ovo. O compartimento para guardar o ovo geralmente fica dentro da geladeira, sem ser na porta. Porque a porta tem uma variação de temperatura maior e ficar variando a temperatura do ovo também não é bom. Então, guarde o ovo sempre dentro da geladeira, mas não na porta, se você mora num local quente. Se não for quente, pode ser fora da geladeira sem problema, tá? Mas passou de 25 graus, Nayana, bota na geladeira. Vamos ver aqui. Como armazenar a massa depois de pronta, tá? Sempre que você... Existe um calendário de montagem, existe um calendário para fazer o bolo. Eu indico que vocês vejam um vídeo meu lá no IGTV que eu falo sobre estrutura de bolo, que nesse vídeo eu falei qual calendário de montagem que eu uso, tá? Que é fazer, depois no outro dia montar, no outro dia tal. Tem todo lá o calendário que eu falei para vocês nessa live, tá? Lá no meu IGTV é um vídeo sobre estrutura de bolo, tá? E depois que a massa tá pronta, você vai deixar ela na geladeira. Sempre que você for deixar uma massa na geladeira, ela tem que estar protegida com plástico filme. Se ficar fora do plástico filme, ela vai ressecar completamente. Ela vai ficar uma pedra se você botar a massa do bolo na geladeira sem proteger com plástico filme. Então, fez a massa, vai montar só no outro dia? Plástico filme e bota na geladeira. Senão, lascou-se, tá? Sua massa vai ficar uma pedra ressecada, terrível, não dá, é incomível se você não proteger com plástico filme, tá bom? Então, massa para botar na geladeira tem que proteger com plástico filme. Nayana, deve estar tudo frito não, cozido dentro da casca, né? Mas bota na geladeira então. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, acabaram as perguntas aqui pra mim. Vocês têm mais alguma pergunta sobre massa? Querem falar alguma coisa? Respondi todas as perguntas, eram bastante perguntas, mas eu falei bastante hoje. Tô até com dor de garganta, tô gritando, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto vocês pensam, se vocês querem fazer mais alguma pergunta, na terça-feira dessa semana, eu vou fazer uma live com uma decoração de bolo de Natal, tá bom? Já fiz algumas decorações de bolo de Natal aqui no Instagram e no Facebook, mas na terça-feira eu vou fazer outra live com a última decoração de Natal desse ano. Na outra semana, eu vou fazer decoração de Ano Novo. Você acha bom tirar a pelinha da gema? Olha, se for aquela receita assim de quindim, sabe aquela receita que vai muito ovo? Eu acho legal tirar a pelinha da gema. Mas assim, em bolo, eu não vejo necessidade não, tá? De tirar a pelinha da gema. Mas assim, tá fazendo de tudo e teu bolo ainda continua ficando com gosto de ovo, tenta tirar a pelinha da gema. Mas eu não acredito que seja esse o problema, tá? Eu acho que não faz tanta diferença, mas tenta. Quem falou pra mim que mandou a pergunta lá sobre o cheiro de ovo, tenta primeiro, muda a receita do bolo. Pode ser uma receita que não é tão balanceada. Segundo, vê se o ovo tá fresco. O ovo tem que estar fresco, o ovo tem validade. Veja a validade do ovo. Não pode abandonar o ovo na geladeira, tá? O ovo tem validade, tá? E a terceira coisa, tenta tirar a pelinha. Mas eu não vejo muito de tirar a pelinha ser o problema, não. A não ser que seja uma receita assim de quindim, que vai muito ovo, aí pode ser que sim. Sim, Nayana perguntou se pode envolver o bolo naqueles saquinhos transparentes de mercado. Pode sim, mas deixa bem fechadinho, tá? Deixa bem fechadinho, embaladinho no plásticozinho. Até se quiser botar um durex em volta, pra não deixar nenhum ar entrar. O que não pode é ar entrar. Então você pode envolver no plástico, no saquinho de mercado, mas bota durex. Bota bem fechado, sem problema nenhum. O que eu não indico, por exemplo, é papel alumínio. Papel alumínio não protege. Ou é plástico filme ou esses saquinhos, mas bota colado até com durex, tá? Tipo a louca do saquinho. Mas é porque senão resseca mesmo. Se entrar algum ar dentro, resseca. Alguém tem mais alguma pergunta?
Na semana que vem, então, eu vou fazer uma live de bolo de ano novo, tá bom? Na semana que vem, não é essa que vai começar agora, a outra. Nessa que vai começar agora tem uma live terça-feira, e aí na outra semana eu vou fazer uma live de bolo com bolo de ano novo. Mas eu vou botar lá o calendário pra vocês, que vocês precisam lembrar que terça-feira agora tem uma live com uma decoração de bolo de Natal, tá bom? Pra vocês se inspirarem e fazerem também um bolinho de Natal aí na casa de vocês, tá? Então, gente, é isso. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas perguntas que me mandaram, achei super interessante. Vou deixar essa live lá salva no IGTV, tá bom? Pra quem quiser assistir depois. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Posso congelar o recheio de brigadeiro? Sim, pode congelar recheio até 90 dias, tá bom? Bem embaladinho também. Pode congelar recheio sem problema nenhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, vou desligar aqui, vamos fechar a live hoje. Obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. Terça-feira encontro vocês, vou dar amanhã só um dia de folga, tá? Porque eu fiz live sexta, sábado e domingo. Amanhã um dia de folga de hot cakes e terça-feira tem mais uma live pra gente se ver. E essa live de decoração de bolo de Natal, tá bom? Um beijo pra vocês. Boa noite. Deixa eu ver, Nayana, 2 saquinhos. Pode ser, bota 2 saquinhos, pode ser uma boa sim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Beijo. Beijo, mamãe. Minha mãe tá na live. Beijo, mamãe. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por tudo. E até terça-feira. Tchau.